Olá, numa produção da TV Unifev, afiliada à TV Brasil, está no ar o programa Coletiva. Fake news e crimes virtuais são os assuntos de hoje. Estes fenômenos estão cada vez mais presentes no nosso dia a dia, principalmente em momentos críticos como este que estamos vivendo em relação ao coronavírus e logo mais com as eleições. Para falar um pouco mais sobre este assunto, avaliar isto mais a fundo, nós recebemos aqui hoje o juiz de direito da comarca de Votuporanga, Dr. Sérgio Martins Barbato Júnior. Muito obrigada, Dr. Sérgio. Para essa entrevista, eu tenho aqui ao meu lado o chefe de jornalismo do TV O Jornal Segunda Edição, o Ender Rodrigues, o advogado e professor do curso de Direito da Unifev, Dr. Douglas Fontes, a coordenadora do curso de Publicidade e Propaganda da Unifev, Vanessa Mara Pagliarani Zeituni. Dr. Sérgio, seja muito bem-vindo ao nosso programa e muito obrigada por ter aceito o convite. Eu que agradeço, é um prazer. Doutora, a gente que agradece. Para começar, como podemos definir as fake news e o que elas representam no nosso contexto atual, né? Visto agora, em relação ao coronavírus, a quantidade de informações que a gente recebe pelas redes sociais. Fake news, a tradução é a definição perfeita, são notícias falsas, são fatos que são divulgados como notícias, só que são fatos sem amparo na realidade. O que a gente está vivendo é um momento diferente, eu acho que é um momento único no mundo. E isso muito se deve ao acompanhamento imediato do que está acontecendo pelas redes sociais. E as redes sociais potencializaram em muito o que a gente chama de fake news. Essa expressão ela já não é tão recente, ela é uma expressão até antiga, mas ela se tornou muito conhecida a partir de 2016 nas eleições norte-americanas. E eu acho que com a ampliação do acesso à informação por redes sociais, WhatsApp, pelos canais de mídia tradicionais, hoje o que a gente tem é um bombardeio de informações. E nesse meio nós temos vários fatos que, ou por maldade, ou por falta de conhecimento, ou por falta de verificação concreta do que aconteceu, não correspondem à realidade. Geralmente são fatos que chamam a atenção, ou porque são excepcionalmente graves, ou porque correspondem a uma visão política, ou porque correspondem a uma visão religiosa. Eles direcionam um certo grupo e esse grupo acaba disseminando e isso se torna uma reação em cadeia. Então a fake news ela acabou sendo potencializada por isso. E em atual tempos de corona, a gente acaba tendo um problema ainda maior, que é o medo, né? Psicologicamente falando, o ser humano é atraído àquilo que tem medo porque nós temos um senso biológico evolutivo de autopreservação. Então é natural que tudo aquilo que a gente vê, que a gente imagine que possa de alguma forma afetar a nossa vida negativamente, a gente tem a curiosidade de acessar para que a gente não seja pego de surpresa. Então a gente tem notícias sensacionalistas, manchetes que nem sempre correspondem ao teor da notícia, fotos que não são aquelas que se referem ao evento narrado, muitas vezes fotos muito drásticas que são pegadas, por exemplo, do passado e trazidos. Isso tudo cai na categoria de fake news. Então fake news é tudo aquilo que não corresponde de fato à realidade retratada naquela notícia. Doutora, a divulgação de notícias falsas já é considerado um crime no Código Penal? E como que está o Brasil nesse cenário de legislação? O problema de legislação é no mundo, a gente não é só no Brasil, a gente enfrenta um problema seríssimo, porque no Brasil a gente tem uma legislação de proteção à honra, à parte individual, a gente tem uma proteção à imputação de crimes, mas no Brasil hoje nós não temos um crime específico de fake news. Se eu não me engano, até onde eu pesquisei eram 14 projetos de lei no Congresso Nacional, um jamais em estágio avançado, que insere um tipo específico no Código Penal para fake news. Nós tivemos recentemente em 2019 a previsão do crime de denunciação caluniosa eleitoral, alterou o Código Eleitoral, mas é muito específico esse crime. E a gente tem algumas outras legislações, como no estado de São Paulo mesmo, acabou sendo aprovada pela Assembleia, uma tentativa de trazer multas para fake news. Eu não acho que a fake news seja um problema de direito, embora o direito deva sim correr atrás da responsabilização daquelas pessoas que causarem maior mal, eu não acho que o direito vai parar ou não a realidade em que a gente vive. Bom, muito obrigada pelo convite. Doutor, como incriminar a conduta de divulgação dessa fake news? E como identificar que essa informação ela está sendo realmente uma informação falsa pelo autor dessa informação? Essas são as grandes questões, né? Esse é o grande debate de combate, é o grande foco do debate no combate
as fake news. Como identificarmos quem fez e o que nós vamos caracterizar como crime, se devemos caracterizar como crime. Exigimos o dolo específico. O que significa isso? Só pode ser incriminada a pessoa que divulga algo que sabe ser falso. E se ela tiver dúvida, já não é crime? E se ela acreditar que é verdade, mas ainda assim for falso? E se ela acreditar que é falso, mas for verdade e ela não compartilhar? E além disso, opiniões nunca, em hipótese alguma, podem ser crime, salvo no discurso de ódio específico direcionado à geração de violência. Então nós temos um problema seríssimo entre balancear o que é a liberdade de expressão, temos em mente a capacidade de divulgação que nós temos com rede social, WhatsApp. O Brasil é um dos países que mais usa o WhatsApp como canal de notícia. Mais de 50% da população usa o WhatsApp para se manter atualizado. Mas o interessante é que o WhatsApp não é um canal de notícia. Ele nunca foi criado para ser, ele não é jornalístico, ele é apenas um instrumento de divulgação. E isso torna muito difícil a checagem de fonte. A menos que a pessoa te mande um link, a menos que você esteja disposto a acessar o link, a mesmo que você esteja disposto a fazer uma pesquisa pessoal daquela notícia, torna-se muito difícil a gente saber se é verdade ou não. Então, o maior debate no mundo hoje, a França enfrenta isso, a Alemanha conseguiu aprovar uma legislação, mas não tão rigorosa, já mais aberta, a França enfrenta isso, os Estados Unidos têm uma visão totalmente diferente de liberdade de expressão da gente, do que nós temos aqui. É um debate mundial. Nós temos um problema seríssimo com saber se a pessoa sabe que é falso, se ela inventou a notícia ou não, porque nesses casos é mais fácil a identificação, uma pessoa que inventou. Mas tem pessoas que compartilham acreditando que é verdade, ou que na dúvida compartilham porque, bom, vai que é verdade e eu pelo menos posso ajudar uma pessoa. E esse é um debate que não vai se exaurir. Se a gente ler a lei aqui do Estado de São Paulo, ela tem um tipo bem amplo para punir. E ela tentou realmente alterar a verdade, suprimir partes da verdade. Ela tentou redigir bem um contexto. Ela exclui a opinião, ela exclui o humor, ela exclui quando a pessoa não sabe se é verdade, e ela exclui o trabalho jornalístico, em especial de jornalistas devidamente credenciados no órgão respectivo. E para mim é um problema muito sério isso, porque a opinião muitas vezes transmuda-se no atual cenário em notícia. É muito comum vermos isso. É muito comum vermos que a notícia, porque nós vivemos numa era de velocidade, em que é mais importante divulgar primeiro, porque a divulgação que primeiro sai tem o maior número de acessos, o maior número de acessos gera maior renda para termos de advertising e qualquer outro tipo de monetização do site. As notícias saem com 1 ou 2 arremedos de fato, que depois são conjugados de acordo com potenciais consequências ou causas na visão daquela pessoa que escreve o artigo, ou redige o artigo, ou faz a notícia. Então, se opiniões não podem ser punidas, eu acho que a gente parte para uma dificuldade muito grande de aferição de imputação de fatos. E aí nós temos que verificar de onde surgiu, quem fez, se sabia, se não sabia. Isso vai se tornar um pesadelo. Dentro desse contexto todo, desse cenário, quais são os crimes que o senhor mais se depara hoje, né, nessa área? Na prática mesmo, a gente tem crimes de internet, que são crimes mais graves, mas não são especificamente de fake news. Se a gente for para a parte de fake news, o que a gente mais tem são ações cíveis envolvendo divulgação de fatos falsos, ainda que opinativos, porque às vezes as pessoas tentam passar a opinião delas imputando um fato. E isso é um erro, você não pode fazer isso. Alguém quiser me xingar e falar, Sérgio, você é um idiota. É uma opinião? É uma opinião. Mas se a pessoa vira e fala assim, Sérgio, eu acho que você é corrupto, e divulga isso de forma assintosa, ela fala, olha, mas eu escrevi o eu acho, mas a corrupção é um fato, é um crime. Então essa diferenciação, ela é feita de acordo com aquilo que é publicado. O que a gente mais enfrenta são crimes contra a honra ou ações cíveis de ressarcimento por dano material e moral, de fatos noticiados por pessoas que não têm total conhecimento daquilo que estão divulgando. E às vezes as pessoas divulgam, a gente percebe por boa vontade, né? Aí eles até mandam assim, olha, eu não sei se é verdade, mas eu estou compartilhando. Mas eu acho importante compartilhar. É muito engraçado esse comportamento, né? Sim, e já que eu entrei na sua fala, queria agradecer, Fabíola, pelo convite. Dr. Sérgio, que além de ser um magistrado da nossa cidade, é um amigo. Então,
de toda a comunidade jurídica aqui, né, doutor? Doutor, e até fazendo um gancho no que a Fabíola estava falando, o doutor já estava adiantando, essa lei que a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo colocou no ordenamento jurídico nosso agora em março, o senhor acha que ela vai conseguir coibir alguma coisa, ela vai conseguir, pela sua vivência dentro do judiciário, ela vai conseguir nos ajudar a combater o fake news? Não acho. Eu não acho que ela vai ter eficácia alguma, embora ela seja muito bem intencionada. Tem dois aspectos. O primeiro, eu acho que ela vai enfrentar um teste muito severo de constitucionalidade, porque o Estado de São Paulo parece inicialmente ter legislado sobre direito civil ou de telecomunicações ou de radiofusão, e isso é de competência privativa da União. Se a gente conseguir enquadrar a competência do Estado de São Paulo na educação, na cultura, onde ele teria competência concorrente legislativa, ainda assim, o que a gente tem é uma sanção administrativa, o que significa que seria necessário haver um aparato específico de fiscalização para que esse aparato pudesse funcionar na investigação das notícias, limitadas ao âmbito territorial do Estado de São Paulo, e nós falando de internet, isso causa um transtorno muito grande. Você imagina um ônibus vindo de Minas Gerais para o Rio de Janeiro, que passa por São Paulo, e uma pessoa compartilha uma notícia apenas em trânsito. Se nem em Minas nem no Rio de Janeiro tivessem essa lei, ainda assim o IP dela desce que naquele momento ela estivesse em São Paulo, se a gente conseguisse identificar isso, ela teria transmitindo uma notícia supostamente falso em trânsito. Eu não acho que a lei vai ter eficácia, eu acho que vai faltar estrutura para a gente investigar. Eu acho que não é a solução para as fake news. Eu entendo o lado do legislador, eu acho importante que o Congresso, a Assembleia debatam sempre, mas eu acho que esse tipo de conduta repressiva, ela corre um risco de ser um tiro pela culatra, que é o quê? A total ineficácia da lei. A partir do momento que nós temos leis mais e mais ineficazes, mais e mais nós desacreditamos nas leis que são editadas. Eu acho que a gente deveria pensar num reforço da educação. A realidade nossa é uma realidade digital, rápida, de comunicação. Nós temos acesso ao mundo, o mundo tem acesso a nós. Mas isso é uma realidade nova na vida dos brasileiros. Durante muito tempo, antes da difusão da internet, da facilitação de acesso ao celular e às redes sociais, os canais de comunicação eram muito restritos, poucas pessoas tinham acesso a fontes confiáveis de informação. O que a gente vive é uma virada de página. E essa virada de página traz para o brasileiro acesso rápido e imediato à informação que antes sequer chegaria a ele. E isso traz certos transtornos. Como lidar com isso? Pessoas que estavam desacostumadas a ler o jornal hoje recebem notícias imediatas pelo WhatsApp. Pessoas que nunca tiveram condição de ler o jornal, acompanhar 2 ou 3, hoje recebem bombardeio de notícia em grupos de WhatsApp. Para quem já viveu isso, sabe, toda família tem alguém que repassa tudo que recebe. Sim. Por quê? Porque o filtro da pessoa não foi construído com educação, cultura. Existe estudo dos Estados Unidos que relaciona o grau de escolaridade com a difusão de fake news. A gente ainda não sabe, porque é um estudo muito limitado, mas que quanto mais educada a população for, menos fake news será divulgada ou menos impacto ela terá, porque ainda que divulgada por meio de robôs, ou por meio de trolls, ou por meio de pessoas que tenham má intenção, ela não atinge em cheio tanto a população, que com acesso à cultura e educação sabe como pesquisar fonte, dados científicos, questionar a veracidade, até mesmo verificar se uma notícia é falsa ou não pela redação, muitos erros de português, dados errados, nomes de instituição errada. E esse tipo de peculiaridade a gente só vai atingir quando a gente investir muito em educação e cultura da nossa população como um todo. E essa questão da educação é complicada porque a própria legislação traz só o meio punitivo, fala em 5 mil reais de multa, mas não fala se esse dinheiro vai ser direcionado para um fundo educacional ou para o próprio sistema educacional do Estado, né? Então, realmente é uma situação, uma luta muito dura que nós temos que travar ainda, né? Interessante, quem que vai cobrar essa multa? Quem que vai fiscalizar? Como vai ser autuado, como né? que nós vamos ver? Vai ter um processo administrativo. Eu entendo o lado do legislador e eu entendo a necessidade de uma resposta, mas eu não acho que essa resposta venha do caráter punitivo, nem incriminador, embora a gente já tenha crimes previstos para imputação de fato falso, de crimes cibernéticos, mas eu acho que vem muito mais da educação e de acostumarmos o brasileiro ao diálogo.
Quando eu falo ao diálogo, a necessidade de acostumarmos a nós mesmos a conviver com pontos de vista diferentes dentro de uma mesma comunidade e que tem o mesmo acesso hoje à informação. Isso antes não acontecia. Nós vivíamos em núcleos fechados, ou na nossa família, ou na nossa religião, ou no nosso bairro. As opiniões tendiam a convergir. Hoje é necessário que a gente aprenda a viver num mundo onde informação não falta, onde a gente tem contato com pessoas que pensam super diferente da gente. A religião é distinta, a cultura é distinta, a família é distinta. E a partir disso, a partir do momento que a gente acostumar todo mundo a participar de um diálogo saudável, a gente começa a construir uma sociedade onde as notícias começam a se desmistificar, porque é muito fácil. Olha, eu ouvi falar uma notícia xenofóbica, que é uma coisa que acontece muito, então preconceituosa de um grupo, mas eu conheço alguém daquele grupo, eu posso perguntar para aquela pessoa. E aquela pessoa vai desmistificar aquela notícia para mim. O mundo é plural e ele é belo, embora também seja terrível. Nós não devemos limitar o acesso à informação, nem ao diálogo, nem à rede social. Nós devemos incentivar mais e mais acesso. Clicar nos sites em que a gente acha que pode não ter nada a ver com a gente, mas porque pode trazer uma informação diferente. Então, se você é da esquerda, não custa nada ler um jornal isento, ou de direita também. Se você é de direita, não custa nada ler um jornal isento de esquerda também. Buscar artigos científicos, doutrinadores, pessoas que falam coisas que não têm a ver com aquele âmbito de crença seu. Porque é ao se colocar, ao se expor ao diverso, à opinião distinta, ao se expor ao mundo e ver como o mundo é complexo e a gente abraçar essa complexidade, as fake news começam a se desmistificar. Bom, doutor, e essas leis que elas foram criadas especificamente para essas áreas, como a Lei Carolina Dickmann, né, que foi um marco civil da internet. O senhor acha que essas leis elas são eficazes para o que elas se propõem a fazer? Sim, a Lei Carolina Dickmann ela é bastante criticada no geral, mas ela não teve necessariamente por foco as fake news, ela é de 2012, ela teve um aspecto mais específico que foi a invasão de dispositivos eletrônicos alheios e a subtração de informações, imagens, fotos, vídeos e a divulgação indevida disso ou o uso para chantagem. Isso foi tipificado, existe um crime específico no Código Penal. Esse crime ele é um pouco criticado pela doutrina em geral, porque ele tem tipos um pouco confusos, ele ainda tem algumas questões um pouco abertas, mas sim, foi uma realidade nova que uma pessoa muito famosa viveu, de ter fotos subtraídas e expostas, e aí hoje sim, para esse caso específico de invasão de celular, hackers, pessoas que entram no seu computador e jogam um vírus lá e falam assim, para eu liberar o seu computador você precisa de dinheiro. Hoje a gente tem um crime específico para isso, que está no Código Penal, mas ele não se aplica necessariamente às fake news, são assuntos diversos. Ô Sérgio, e o que você acha que o Brasil caminha bem com relação aos crimes virtuais, a questão de fake news, e no que está ruim a gente precisa avançar com uma certa velocidade um pouco maior? Qual é a sua opinião nisso? Para mim, o melhor lado do Brasil tem sido a nossa abertura ao mundo em termos digitais. Assim. Então, por exemplo, no Marco Civil da Internet, nós garantimos a neutralidade de rede. Isso é uma vitória. A gente reconheceu que o acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania. Então, a gente começa a ver a internet como parte da nossa vida. E isso para o brasileiro é essencial, porque sem a internet nós vamos ficar alheios ao mundo. Então, reconhecer a neutralidade da internet, que é o quê? Você não direcionar fluxo de dados. Você dá o dado para o consumidor e ele usa como ele achar melhor. Ele acessa o site que ele quiser, ele acessa o aplicativo que ele quiser. Essa neutralidade de rede dá uma liberdade muito grande para o consumidor. Mais do que isso, o Brasil consome muita internet. Apesar de nós termos ainda um abismo social muito grande, a população, mesmo pobre, já tem acesso a celular, rede social, e isso é fantástico. A nossa integração digital no Brasil tem sido muito boa. E eu sou um fã disso. Tem problemas? Sim, que é onde a gente surge. Onde o Brasil deve mudar radicalmente. Primeiro, educação e cultura desde pequeno. A educação digital tem que fazer parte da formação das nossas crianças. Elas têm que entender o que é o mundo digital. Saber desde cedo agir com respeito, conversar, entender, ver os problemas, os riscos. A educação digital faz parte do mundo. A Índia saiu à frente de todo mundo por conta disso. Por quê? Porque eles investiram sobremaneira na formação digital do país. E hoje eles exportam cérebros, eles são
país que está à frente de outros na parte de desenvolvimento tecnológico. Eu acho que o Brasil precisa investir em cultura e educação urgentemente. Ensinar a criança o que você deve ou não deve fazer na rede social. Em que você deve ou não acreditar na rede social. Como você deve receber uma ofensa, como responder a isso. Então o Brasil é ótimo que a gente entrou de cabeça no mundo digital. É ótimo que a gente tenha a neutralidade da internet. Mas a gente vive um choque, que é o choque da cultura que faltava com a cultura que nós temos hoje. Então, nós temos agressões, fake news, nós temos discurso de ódio, nós temos a formação de bolhas digitais. O que é isso? Eu estou na internet, eu tenho acesso ao mundo, mas o mundo assusta, porque o mundo não sou eu. Eu sou muito pequeno no mundo. Então, como eu me sinto assustado, eu procuro aquilo que tem relação comigo, que eu gosto, que me identifica. E a partir disso, eu começo a ter a minha vida digital exatamente igual à minha vida pessoal. Eu só tenho amigos que compartilham a mesma crença religiosa, eu só acesso sites de notícia que passam as notícias que eu quero ler, eu só acesso rede social onde eu encontro coisas que eu só quero ver, e eu me insiro numa bolha digital. E essas bolhas têm que explodir. A gente tem que entender que o melhor da rede social, da internet, é trazer para a gente a complexidade do mundo. É a beleza de ver que alguém do seu lado pensa totalmente diferente de você, mas ainda assim é uma ótima pessoa. O fato de ter opinião distinta não significa que aquela pessoa é ruim ou um monstro. E eu acho que educação e cultura é onde nós vamos consertar o país, e isso não sou eu que estou falando. São inúmeros estudos que já foram feitos, que o índice de alfabetização melhora fake news, melhora acesso a serviços de saúde, porque a pessoa não procura um médico por qualquer coisa, o hospital, que é o que a gente vive a crise hoje. Então, acesso à educação e cultura é o mais importante, é onde o país tem que investir todas as suas forças. Acho que como toda ferramenta, né, a internet ela é usada para o bem e para o mal, né? E ela é relativamente muito nova, né, doutor? Então, assim, a impressão que dá é que a gente ainda não está preparado para lidar com ela, né? E realmente acho que através da educação talvez seja mesmo o melhor caminho. Eu acho interessante porque a internet sofreu no início uma pressão muito grande. E a gente deve aos Estados Unidos da América a noção de internet que a gente tem hoje. Porque a internet ela foi criada na Inglaterra. E nos Estados Unidos ela explodiu. E quando ela explodiu, todos esses questionamentos que a gente vive aqui vieram à tona. Por exemplo, por que alguém pode ir no Twitter e dar uma opinião tão ofensiva assim? O Twitter é responsável? Não é responsável? O Google é responsável? Não é responsável pelos resultados de busca? Isso tudo foi enfrentado. E lá nos Estados Unidos, eles adotaram uma ideia de que a internet deveria ser o mais livre possível. E que na tensão, no combate de ideias, na hora que a gente encontrasse a difícil convivência de pontos de vista distintos, nós melhoraríamos como comunidade. Eles chamam isso de Marketplace of Ideas, é o mercado de ideias. É como você ir no mercadão, tem de tudo pouco, gente gritando, gente pulando, gente fazendo malabarismo, gente pregando, um com a Bíblia, um com o Corão, e a gente tem de tudo naquele mercado. E ao mesmo tempo ali a gente aprende a conviver como comunidade, como sociedade. Por isso, hoje, que as maiores empresas de internet são situadas nos Estados Unidos. Elas são altamente protegidas por essa ideia de liberdade da internet. Não há ingerência em conteúdo, não há ingerência na liberdade de expressão. Mas isso tem gerado um problema no resto do mundo que não tem a mesma noção de liberdade de expressão que o americano. O americano, ele entende que a liberdade de expressão do cidadão abarca a opinião ofensiva. Eu te xingar, em princípio, se eu não estiver imputando um fato, é válido. E você não pode reclamar perdas e danos de mim. Então é por isso que vocês olham os comediantes americanos e os brasileiros. Os americanos descem a lenha nos políticos sem a mínima dó, em celebridades. E eles são protegidíssimos nisso. O humor, a produção intelectual, a indústria de Hollywood é protegidíssima para fazer filmes sobre fatos e eventos. Então isso é muito legal deles. Para nós, isso está causando um pouco de transtorno. Porque se eu virar para você, você é chato, você me xingou, dando moral, você me xingou de chato, como isso é possível? Então eu acho que no Brasil a gente vai ainda caminhar para isso, educação e cultura. Aprendemos a conviver com quem está do nosso lado. Mesmo que quem esteja do nosso lado pense diferente, seja diferente. As pessoas têm que ser boas porque agem bem no mundo, cumprem a lei, porque elas são respeitosas, porque elas são pessoas valorosas pela sua conduta, e não pelo que pensam, pela sua religião
opção sexual ou qualquer outra. Doutor, agora a gente falando de um caso recentemente, o cantor Zé Neto, da dupla Zé Neto e Cristiano, ele divulgou que estava recebendo ameaça por foto dele com a esposa. Hoje, como funciona isso? O que a pessoa tem que fazer se houver uma divulgação de fotos íntimas? Não foi o caso do Zé Neto, né? Só foi uma ameaça para ele, já que a justiça tem muitos processos, né? E isso viraliza muito rápido. Sim, é crime. A obtenção de dados íntimos, privados da pessoa de forma desautorizada e a exposição disso de forma desautorizada é crime. Ainda mais se feito chantagem assim. Então a gente tem a Lei Carolina Dickmann, ela veio justamente para punir esse aspecto. A vida digital, ela permite a nós uma expansão da nossa personalidade. O que significa isso? Através da vida digital, a gente faz coisas que a gente nunca fez antes. A gente tira foto, a gente filme, tudo em caráter real. E permite também que casais explorem mais sua intimidade, e isso é perfeitamente normal. E é por isso que o Marco Civil da Internet regulamenta de forma tão assintosa, tão forte a questão da privacidade. Nós temos que ter segurança de, dentro do ambiente digital, agirmos de forma adequada e de forma a impedirmos que a nossa informação, dados, fotos e vídeos sejam publicados por terceiro. Infelizmente, acontece. Hackers entram nos dispositivos de outras pessoas, algumas pessoas indevidamente têm acesso e divulgam e espalham isso, mas é crime a divulgação de dados privados de pessoas que não autorizaram a divulgação. O grande problema é a identificação de quem foi, deve procurar a polícia, deve ser identificado todo mundo que teve acesso ao dispositivo, vai ser feita uma perícia no dispositivo para verificar se foi um acesso remoto ou não. Muitas vezes, eu já peguei caso aqui, foi uma ação civil, em que houve uma divulgação de foto íntima, só que o que a gente foi ver depois é que mais de uma pessoa teve acesso ao computador, porque o computador foi para reparo, a gente não conseguiu identificar quem deu origem àquela divulgação. Então, naquela ação civil, eu acabei julgando improcedente, porque a gente não chegou a lugar nenhum. Mas é possível que na ação criminal o juiz requisite dados das empresas de redes sociais e a gente vai tentar identificar o agressor. Mas é crime. Divulgar dados pessoais de certa pessoa que não quer divulgar é crime. Por isso é importante nem compartilhar, né? Recebeu já. Eu não vou nem dizer sim Deleta. nem não. Eu vou deixar cada um com a sua doideira, porque isso é muito legal. A melhor coisa do mundo hoje, cara, é que a gente reconhece finalmente que a loucura é parte do mundo. Então, assim, quanto mais contato a gente tem com o mundo, mais a gente vê como nós somos diferentes. E como a nossa diferença nos fortalece ao invés de nos diminuir. Então, padrões estão sendo quebrados, então tabus estão sendo quebrados, preconceitos estão sendo quebrados. Então, onde a gente falava assim, nossa, é assim porque o mundo é assim. A gente descobre que tem 2 bilhões de seres humanos que vivem diferente, porque eles moram num país diferente do nosso, numa região diferente. Então, eu não vou nem dizer façam ou não façam. Façam de acordo com aquilo que vocês estão felizes de fazer, na expansão da sua intimidade com as pessoas que vocês confiem. Porque confiança mútua é o mais importante. Como que eu vou falar para uma pessoa não divulga uma foto sua para alguém que você ama e quer divulgar porque é uma coisa que você se sente bem? Errado é quem quebra essa confiança e divulga além. Mas saber que isso é um risco. Mas você pode correr esse risco se você for filmado num lugar, se alguém tirar foto escondida. Mais importante é, no mundo digital, haja com prudência. Não saia divulgando o seu conteúdo particular, seja ele foto íntima ou dados pessoais, para o mundo inteiro. Isso é perigoso, isso é ruim. Mas relações de confiança nascem e permanecem na internet durante muito tempo e faz parte da nossa vida. Mais importante, muita confiança nas pessoas com quem você compartilha seus dados e ao ter dados sensíveis, foto, vídeo ou dados pessoais, familiares, tomar cuidado com a forma de acesso à internet, tentar não pegar um vírus, tentar não conectar em redes abertas, que são cuidados básicos que são passados para a gente. Bom, a gente agradece mais uma rodada aqui de perguntas. Vamos para um breve intervalo e você não saia daí. Voltamos já já. Estamos de volta com mais um programa Coletiva da TV Unifev. Aqui conosco o Dr. Sérgio Barbato, juiz de direito de Votuporanga. E a gente vai continuar essa rodada de perguntas sobre fake news e crimes virtuais. Doutor, e o que os cidadãos eles podem fazer ao identificar que em um site está sendo propagada uma informação falsa? Existe uma maneira
ou de denunciar, ou de impedir que essa informação ela seja retirada do ar mais rapidamente? Tá, eu vou responder em 2 pontos primeiro. Do ponto de vista, como você já me perguntou, formal. Sim, existe. O Marco Civil da Internet prevê um procedimento em que, identificado um site específico com notícia perniciosa, maliciosa e irreal, você deve solicitar da autoridade judicial a retirada ou daquele site do provedor ou do cadastro de busca. Por exemplo, falar para o Google não mais apresentar aquele link como um dos primeiros, por exemplo. Então, é possível. Remoção de conteúdo só e exclusivamente por ordem judicial. Por quê? Porque o judiciário é o guardião da liberdade de expressão. E aí vem a grande dificuldade, que é a segunda parte. Fake news, ela é transmudada de opinião, de humor, olha, eu não sei, eu estou só compartilhando porque vai que... Então, o que acontece? O Barack Obama, ex-presidente norte-americano, ele tem uma expressão que eu guardo comigo e eu levo comigo sempre para um mundo tão difícil como a gente vive. E o que ele falava? A resposta para um diálogo ruim não é o silêncio, é mais diálogo. O que significa isso? Identificada a fake news, o que a gente tem que fazer? Trazer à tona a verdade. Olha, isso não está certo. Comentários respeitosos, mas não, isso está errado, isso não é verdade, não acessem tal site. Olha aqui, acessem esse aqui. Então, mais do que proibir a pessoa de falar, nós sairemos vitoriosos de uma guerra contra a fake news, quanto mais educação e cultura nós tivermos pela conclusão correta. Então, menos do que ficar correndo atrás de punir, multa, crime, que devem existir também, mas mais do que isso, é fazer com que a população desacredite rapidamente do que for falso. Então, é permitir que as pessoas debatam. Olha, eu publiquei um link lá no meu Facebook. Olha, não, isso não é verdade, cheque esse link aqui. Não, isso não está correto. O próprio Facebook, o Instagram já tem ferramentas de denúncia de fake news. Eles, às vezes, já até aparecem lá embaixo, não verificado, verificado. O mundo já está ficando cada vez mais consciente. E a participação nossa é importante. Às vezes, nossos filhos, os nossos esposos, os nossos pais, meu pai mesmo, na época de eleição, ele estava super preocupado, que, nossa, vão fraudar urnas e não sei o que lá. Aí eu falei, não, pai, vamos fazer o seguinte, vamos estudar, porque ele veio da área privada. Ele não tinha conhecimento nenhum de como funcionava a área pública. E eu trabalhei em todos os níveis da justiça eleitoral. Eu fui mesário, eu fui funcionário da justiça eleitoral, eu fui juiz eleitoral. Eu sentei com ele para explicar como era. E mostrei para ele todos os instrumentos. Ele ficou super feliz. Porque ele falou, olha, eu não conhecia essa realidade. Aí que eu pensei, esse é um problema. O problema nosso é de acesso à informação correta. O que a gente precisa? Ensinar a nossa população, todos os nossos amigos, a nós mesmos, a enfrentarmos a fake news com a verdade. Porque a hora que a gente foca muito no discurso de ódio, fake news, fica quieto, fica quieto, fica quieto. Eu estou perdendo tanto tempo tentando te calar e você fica, não calo, olha aqui, não calo, olha aqui, não calo, olha aqui. Na verdade, você está propagando a sua mensagem e eu não estou passando a minha. Então, o que eu gostaria? Eu gostaria de a gente ver uma comunidade onde o debate sempre vai progredindo para a verdade. Eu prefiro assim. É difícil? É. Gente, eu sou agente público, eu sou do judiciário, então vocês imaginam a quantidade de críticas com as quais eu tenho que conviver. E isso é normal, críticas fazem parte. Qual que é a melhor resposta que eu posso dar? Eu respondo, eu dou minha cara a tapa, eu saio nas ruas de Votuporanga, se alguém me pergunta, eu falo, eu vou na Unifev, eu venho aqui. Se alguém quer ver meu trabalho, vai ver meu trabalho. Quando eu fui juiz eleitoral aqui, que a gente vivia uma pequena crise e tal, o que eu falei para a imprensa? Vem ver. Eu abro o cartório eleitoral, desde que vocês não atrapalhem o trabalho, filmo o que vocês quiserem. A gente vai mostrar para vocês como o trabalho aqui é sério. Porque é a melhor resposta que a gente tem. Não adianta eu ficar querendo convencer uma pessoa assim, juiz trabalha pouco, não trabalha, trabalha pouco, não trabalha, trabalha pouco, não trabalha, trabalha pouco, não trabalha. Fala, você tá vendo? Você quer ver se eu trabalho pouco? Você quer acompanhar minha rotina, meu dia a dia? Você quer saber quantos processos eu tenho, quantos entram na minha vara? Eu abro para você. E aí você tira a sua própria conclusão. Você vê, eu acho que eu ganho pouco por tanto que eu faço. Mas eu ganho muito para a realidade do país. Então eu estou extremamente feliz e estou extremamente satisfeito. E eu estou disposto ao debate sempre. Bom, doutor, existem casos, né, que as ferramentas de redes sociais como o WhatsApp, o Facebook, eles são obrigados a revelar esses dados, né? Os donos das empresas, eles contribuem, né, com essas informações ou não?
E eles têm sido feitos sem ferir principalmente os direitos de privacidade dessas pessoas? Tem casos em que eles são obrigados a fornecer por ordem judicial. O Marco Civil da Internet prevê certas hipóteses em que o juiz pode requisitar dados específicos de provedores de internet, sites, aplicativos. É importante diferenciar, aquilo que a gente estava conversando aqui, é importante diferenciar, por exemplo, do WhatsApp, a identificação de um número e seu detentor e a identificação do teor da conversa. Esse é um problema muito sério. Quando a gente pede, por exemplo, para o Facebook que tem o WhatsApp, que ele passe para a gente o teor da conversa, ele responde que ele não tem porque a conversa é criptografada. Então esse é um problema que a gente gera muito complicado. A criptografia, de início a fim da mensagem, em tese, impediria que até mesmo o Facebook tivesse acesso ao que é passado de um canal para o outro. Tem um projeto de lei nos Estados Unidos que visa a proibir a criptografia de início ao fim, justamente para permitir o acompanhamento de notícias, tá? Então, há casos em que é possível a requisição de dados. Algumas empresas são reticentes no fornecimento de alguns dados, justamente porque eles batem no direito à privacidade, mas a ordem judicial, quando ela for específica, concreta e objetiva, em regra as empresas cooperam. Não é sempre, principalmente empresas muito fortes que possuem seus servidores fora do Brasil, que nem servidores do Facebook, do Google, do Instagram, todos são servidores que estão nos Estados Unidos. A gente tem um pouco mais de dificuldade. Mas o interessante é que essas redes sociais como Facebook e Instagram já dispõem de instrumentos para o combate de fake news, de páginas falsas, você pode denunciar conteúdo ofensivo, e eu posso falar com conhecimento de causa, porque já denunciei conteúdo ofensivo, já denunciei página falsa, e eu posso dizer com certeza que é efetivo, eu consegui tirar páginas do ar. Eles me responderam super rápido. Então, tem instrumentos, sim, a gente deve utilizá-los. Quando a gente não conseguir diretamente pelo instrumento que a rede social nos disponibiliza, é necessário intervenção judicial. Doutor, sobre o crime cibernético e o crime comum. Uma ameaça de morte, por exemplo, que chega pelo WhatsApp, Facebook, e-mail, ele é tratado como um crime cibernético ou como um crime comum? Comum. É muito importante isso. O crime tem vários meios de ser cometido. Eu posso te fazer ameaça por diversos meios. Sim. Eu posso fazer por gesto, eu posso fazer por palavra, posso fazer por um olhar, eu posso fazer por uma forma uma série de formas. E a internet é só mais um deles. O que a gente costuma chamar de crimes cibernéticos são aqueles em que a ilegalidade é cometida dentro da rede. Então, por exemplo, a divulgação de fotos, pornografia infantil, a divulgação de fotos íntimas de pessoas. Aí, nesses casos, a gente costuma considerar como crimes de internet, tem tipificação específica. Mas se eu te mandar uma mensagem te ameaçando, é o crime de ameaça. Tá? Se eu, por um acaso, tentar extorquir você, é extorsão. Vai ser diferente se eu pegar uma foto sua, um vídeo seu, e aí tentar te extorquir, vai ter um tipo próprio, um crime próprio. Mas se não, cai no crime comum. Doutor, e as eleições estão chegando. Infelizmente, hoje é quase que impossível a gente falar em eleições e não lembrar do histórico de corrupção que o Brasil enfrenta já há muito tempo. A gente nota que esse histórico de corrupção muitas vezes fazem com que as pessoas acreditem mais nas fake news do que nas próprias instituições. Por quê? Porque a propagação da informação acaba sendo mais rápida e as instituições acabam tendo um delay até nos apresentar a postura dela. O que o senhor acha a respeito disso? Isso é um dado histórico. A confiança de uma população no seu governo, ela é variável. Essa variação tem muito a ver com aquilo que é exposto do governo historicamente. E é natural que, em certos momentos, a população passe a duvidar mais do dado oficial e passe a acreditar mais em um dado não oficial. E ela faz isso menos porque ela acredita no dado não oficial. Ela faz mais porque ela não acredita nem a pau no que o governo está falando. Sim. E isso é muito triste, principalmente em tempos como o que a gente está vivendo de pandemia. Se nós não ouvirmos as nossas autoridades, em quem que a gente vai acreditar? Eu já vi no WhatsApp, gente, eu falo isso, procurem dados científicos. Eu estou vendo no WhatsApp, se você, dependendo do grupo que você tiver, o mundo está acabando. E se você começar a procurar dados científicos com calma, você vê que não. O que nós estamos vivendo são medidas contingenciais para salvaguarda do sistema público de saúde, também do privado, mas dados científicos sobre a doença mesmo, eles são muito animadores. Então, por exemplo, a China venceu a pandemia, o Japão não sofreu seu influxo de forma tão grande, a Coreia do Sul já venceu, Taiwan mal sentiu.
Então, em alguns países, o índice de letalidade é baixíssimo, menor que o da gripe. Isso, só que o que acontece? Por ser um vírus novo, ele dissemina muita gente fica doente. Quanto mais pessoas doentes, mais casos graves. E isso pode chegar no limite do nosso sistema de atendimento, no atendimento do sistema público de saúde. Então, o que acontece? Imagina que uma população desacreditada do seu governo passe a não considerar os dados oficiais. Então, olha, a recomendação, gente, lavar a mão, não sair de casa à toa, não vai para o bar. O que a pessoa fala? Meu, quem está falando isso é um governo. Sabe o que eles têm? Eles têm um interesse econômico por trás, e alguma empresa, a empresa de álcool gel que quer ganhar. E aí a gente cria teorias da conspiração, porque a gente desacredita das nossas instituições. A melhor resposta para a corrupção é a luz. Não existe outra. A corrupção, ela sempre existiu na história da humanidade. Ela há muito tempo se confundiu com a ideia do que era certo ou errado. Então a gente tem frases famosas de reis. Um rei da França virou e falou assim: o Estado sou eu. O que significa isso? Eu não erro. Se eu fizer algo, é legal. Então, mesmo que você odeie o que eu fiz, porque eu sou rei, se eu fiz, é válido. Se você fez, é crime. Se eu fiz, é válido. E isso não faz tanto tempo. O Richard Nixon, nos Estados Unidos, ressuscitou isso. E quando questionado em rede nacional, num programa de televisão, se o que ele tinha feito é errado, ele falou: o presidente não pode fazer errado. O que significa que se o presidente faz, está certo. Não existe maneira melhor de combater a corrupção, o mau gasto público, o costume, a vagabundagem, com a luz, com a imprensa, com a rede social. Por isso eu tento viver uma vida um pouco mais aberta, que é uma tentativa de mostrar, gente, olha, eu trabalho, eu faço minha parte também, porque eu sei que isso é necessário, é difícil demais. Você imagina que eu já julguei, sei lá, 20 mil processos desde que eu cheguei aqui em 7 anos. Se cada processo tiver 2 partes, nós estamos falando de 40 mil pessoas. De 40 mil pessoas, 20 me odeiam. Então é muito difícil você abrir, porque ao você abrir, você recebe críticas, você recebe pancada, mas ao mesmo tempo você afasta alegações de corrupção, você afasta alegação de vagabundagem. Então sim, a corrupção, ela minou a confiança na autoridade pública, na imprensa. Muitos meios de imprensa sofrem hoje com a falta de credibilidade, porque até 10 anos atrás eram os únicos meios de informação que nós tínhamos no Brasil. Então hoje, Folha de São Paulo e Estadão, por exemplo, que são tradicionalíssimos, sofrem o influxo de inúmeras outras emissoras, jornais, por exemplo, a BBC, que é internacional, veio para o Brasil, a CNN agora já tem um braço internacional. Sim. Então a credibilidade da imprensa, ela é ressuscitada através da qualidade do seu trabalho. Daí a importância de jornalistas serem guerreiros, mesmo. Não descansarem até descobrirem a verdade e trazerem os fatos, a complexidade da vida para a notícia. Então é isso que a gente precisa, de luz. Usar a internet, a rede social, a mídia e o jornalismo para o bem, que é divulgar o que é verdade, mesmo quando a verdade não venda muito. E isso é um aspecto muito interessante, que é onde a gente vive o maior problema. O que vende é o ruim. E não é culpa da imprensa, não é. É psicológico. Nós temos a tendência de olharmos com mais calma aquilo que nos traz risco, porque a nossa evolução nos fez assim. Então, a partir do momento, por exemplo, que nós tivermos boas notícias com o coronavírus, a tendência é que o número de acessos comece a diminuir. E isso é muito interessante. Eu já vi manchetes sobre o mesmo fato antagônicas. As manchetes são opostas e passam o mesmo fato. Por exemplo, o número de mortes na Itália explode. Legal. E outra notícia que ia falar a mesma coisa é: a média de mortes na Itália é de 79 anos. São 2 fatos muito distintos e interligados. Com 2 visões diferentes, né? A primeira manchete faz você querer clicar. Por que está morrendo tanta gente? Não pode ser eu o próximo, vou clicar. A segunda fala: nossa, gente, eu vou com calma assumir a minha responsabilidade de proteger os grupos de risco. Mas você já se sente um pouco mais tranquilo, você percebe que você tem responsabilidade pelo próximo, você vê que não é o caos e o fim do mundo. Então a gente vive essa tensão, que é a tensão do quê? A partir do momento que você publica algo que está ficando bom e melhor, tipo, a economia vai super bem, ninguém clica nesse link. Agora, se você colocar assim, economia vai bem, mas mercado fica receoso, você já clica só por causa do mais.
Bolsas de valores sobem, mas cuidado. Então, a gente vive isso. E isso faz com que a credibilidade dos meios de informação acabem caindo. Principalmente eu fico com muita raiva de clicar num link e, por exemplo, a manchete não corresponder à veracidade. Isso me deixa muito chateado. E isso às vezes acontece porque a necessidade é pelo clique, pelo acesso. Então os meios de comunicação, eles devem, os jornalistas, a imprensa em geral deve assumir essa responsabilidade e se repensar. Eles precisam trazer para a gente a verdade. Porque é assim que a gente vai combater a fake news, é assim que a gente vai combater a corrupção, é assim que a gente vai combater a vagabundagem. É através do trabalho bem feito, do jornalista dedicado, daquela pessoa que é apaixonada pelo que faz. Vai buscar os fatos, entrevista, ouve os dois lados. Eu não vou publicar uma matéria sobre você sem te ouvir. E isso é importante, é isso que a gente precisa fazer. Novamente, obrigado, Sérgio. A gente estava lendo, pesquisando um pouco, o ministro Barroso, ao que tudo indica, ele vai ser o próximo presidente do TSE. Né? E ele fala que, na visão dele, é ilusório acreditar que a solução das fake news está no judiciário. Ele fala que isso é impossível, que tem que ser criado outros mecanismos. O que você acha a respeito disso? Eu acho que ele está completamente certo. Eu acho que é o que a gente vem debatendo aqui hoje. Eu sou fã do ministro Barroso mesmo, assim, naturalmente, além de acompanhá-lo desde antes dele ser ministro do Supremo Tribunal Federal, com os livros, eu acho ele muito lúcido. E isso que ele falou é absolutamente verdade. A fake news é um produto da modernidade, ela é um produto do que a gente vive hoje. A partir do momento que a gente deu voz a todo mundo, essa voz ela vai ser usada para bem e para mal. O que a gente precisa é investir em cultura, educação, instrumentos de verificação da verdade. A imprensa no Brasil precisa assumir uma responsabilidade muito grande de ser o pilar da verdade, mesmo quando a verdade seja aquilo que não é o que a população espera que seja. Então a imprensa tem esse papel, nós temos esse papel, agentes públicos, de lutarmos e respondermos ao mundo pelo que ele é. Porque o agente público, a maior dificuldade que a gente vive é encarar a expectativa do mundo com o mundo como ele é. O que significa isso? Um juiz volta e meia encara processos onde 100% da população espera uma condenação. Só que ele tem que absolver, porque a pessoa é inocente. E o contrário também acontece. Casos em que todo mundo fala, não, aquela pessoa é inocente, e você vê que a pessoa é culpada pela prova dos autos. E o que acontece? Com a divulgação de notícias hoje, essa polarização, essa instrumentalização da opinião faz com que a gente fique muito mal na hora de tomar decisões. O que nós precisamos? Assumir nossa responsabilidade e entendermos a fake news, as opiniões falsas, as opiniões agressivas, as críticas, elas fazem parte desse novo mundo. É um mundo onde a gente tem um mercado de ideias em constante combate. Pode ser uma festa, mas pode ser uma guerra. E o que a gente tem que fazer é ensinar as nossas crianças, jovens, adolescentes, adultos e idosos, que a internet ela pode ser maravilhosa, se nós soubermos usá-la para bem. Ela pode ser terrível se nós dermos margem para divulgação de mentiras, propagação de ódio. Então eu concordo plenamente com o ministro Barroso. Eu acho que o principal instrumento de combate à fake news, à mentira, ao pânico, ao ódio, ao racismo, a tudo que tem de ruim na internet, não é menos internet, não é mais crime. É mais diálogo, mais compreensão, é expor a verdade. É no momento em que alguém fizer uma crítica infundada e burra, você fala, você está errado. Você está errado não é porque eu estou falando, você está errado porque tem tantos artigos científicos. Quantas linhas de fake news nós temos no mundo que não fazem o menor sentido? Nós estamos super preocupados com o coronavírus e campanhas anti-vacinação explodem pelo mundo e fazem doenças muito mais letais voltarem a surgir. Nós estamos pagando um preço alto por essa questão da vacinação, né? Perfeito, muito alto. E nós temos a xenofobia, e nós temos o sexismo, e nós temos tantos problemas que são propagados e a gente quer combatê-los com crime sem combatê-los com o outro lado. O lado da verdade, o lado da inclusão. Entender, meu amigo? Você acha que você está certo? São 8 bilhões de pessoas no mundo. Para um pouco e pensa. Sempre a pessoa que está do seu lado vai saber algo que você não sabe. Não importa quem seja. Se você está com uma pessoa do seu lado, ouvir é tão importante quanto falar. Talvez você não concorde, mas talvez você aprenda. Você acha que a sua cultura é dominante, que a sua religião é preponderante? Ela não é. Talvez aqui, mas não no Oriente,
Não na Rússia, não na China, não na Índia, não no Egito. O mundo é complexo e essa complexidade pode ser bela porque ela demonstra para nós como nós podemos ser diferentes. E ser diferente é bom. E eu garanto que ninguém ia querer ser igual a mim. Mas, no geral, é importante que a diferença não nos distancie, nos una. E é esse ponto que o ministro Barroso está correto. É o diálogo, a constante busca pela verdade, é batalhar, é não silenciar, colocar um crime a mais. Gente, quantas pessoas serão punidas por esse crime de fato? Muito poucas pelo número de usuários da internet. Imagina se a gente começar a colocar na cadeia pessoas que a gente está falando que é fake news, mas que na verdade compartilharam por uma dúvida. Nós não podemos fazer isso. O foco deve ser em educação, ciência, muita ciência, divulgação de dados científicos, de estudos. Eu sei que a ciência entra em conflito muito, às vezes, com crença pessoal, religiosa, mas nós estamos saindo disso que nós estamos vivendo, da pandemia, por causa da ciência. É a ciência que está falando para a gente, olha o número de leitos. É a ciência que está falando para a gente, nós estamos fazendo o melhor para curar. É possível conciliar. É possível que a gente trabalhe junto. É difícil. É difícil. Tem gente que quer ver o mundo pegar fogo. Acontece. Mas é a minoria. A gente não pode ceder à maldade da minoria, silenciando uma maioria. Essa é a minha opinião, pessoal. Doutor, como o doutor Douglas mencionou agora há pouco, estamos em ano de eleição, então a informação boa deve se prevalecer. Mas a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, até hoje a eleição de Donald Trump é questionada. Ele está indo para a reeleição. E a gente tem no Brasil as eleições municipais. Como que as instituições estão preparadas aqui no país para combater medidas que possam ou não atrapalhar essa eleição? A eleição no Brasil funciona excepcionalmente bem. Então, do ponto de vista estrutural, organizacional, não haverá problema. Salvo se houver recomendação científica de alteração, vocês não se preocupem, a eleição é absolutamente limpa e isenta e quando chegar mais próximo, a gente pode sentar de novo e conversar e mostrar para vocês cada passo de verificação e fiscalização. Não haverá problema. O problema maior é a polarização política. A eleição do Donald Trump, ela trouxe à tona uma coisa que até então existia, mas era menos utilizada, que era a propagação das fake news. A polarização excessiva impediu o diálogo dos lados. O diálogo se tornou agressivo. Então, rapidamente, os grupos começavam a compartilhar entre eles as notícias que valorizavam o seu candidato e tiravam valor do candidato alheio. Não importava se era verdade ou não, o foco era fazer ganhar o seu candidato. Já na eleição de Barack Obama, o uso da internet foi excepcional. Barack Obama, eu sou um fã pessoal dele também, pela responsabilidade dele no cargo, mas pela pessoa, pela forma de manifestação dele. Mas a eleição dele foi dominada também pelo uso da internet, mas menos na questão da fake news e mais no estudo comportamental dos eleitores. Ele buscava entender o comportamento dos eleitores através do uso da internet. Com o Donald Trump e a Hillary Clinton competindo, esse combate passou a ser mais aberto, frontal e de fato de fake news. E aqui no Brasil não foi diferente na eleição passada. Nós tivemos estudos, se eu não me engano, a BBC fez um estudo maravilhoso sobre o uso dos bots, dos robôs, para divulgação de apoio a candidatos. Se vocês tiverem a oportunidade de pesquisar, tentem achar esse artigo, ele é lindo, porque ele é muito específico, muito científico. E ele dá exemplos, gente, que são inacreditáveis. Robôs com contas falsas de Twitter, postando apoio a candidato. Mas não é que o Twitter, ele fica lá assim, vote candidato X, vote candidato X. Não, porque isso aí, rapidamente, o Twitter reconhece como conta falsa. Ele intercala mensagens básicas da vida comum com apoio ao candidato. Então, a conta que eles pegaram, que era falsa, falava assim, 9 horas da manhã, hora de ir para academia, uhul. Twitter seguinte, suco para reforçar o dia, muito bom, muito bom. Terceiro Twitter, candidato tal é o meu candidato, nele eu voto. Beleza. Quarto Twitter, hora de ir para o trabalho. Quinto Twitter, esse candidato é muito bom. E eles acompanharam os tweets. A inteligência artificial, os meios de manipulação são muito fortes. E a melhor forma da gente combatê-los é educação, diálogo, abrir os nossos grupos de WhatsApp, ouvir o que as pessoas têm para falar. Na minha família eu tenho pessoas que são de direita, de esquerda. Eu quero ouvir os dois lados. Não adianta querer me convencer. Debata comigo. Mostre se eu estou errado.
Mostre o seu lado. E deixe eu, que sou um ser humano racional, pensar por mim. Porque esse é o importante. Então, a resposta vai vir menos da instituição, porque a Justiça Eleitoral vai entregar, como sempre, uma eleição isenta e justa. Pode ter certeza disso, que quem ganhar porque ganhou, não vai ter dúvida disso. Mas nós vamos enfrentar um mar muito grande de fake news, de discurso de ódio, e isso é muito triste, porque a fake news ela tem como um aspecto péssimo dela, talvez o pior, é a justificação da violência. E quais podem ser as punições que esses candidatos podem sofrer nesse período? Hoje a gente já tem o crime específico da Justiça Eleitoral, que é a denunciação caluniosa eleitoral. Então, se eu tenho vários candidatos, eu, Dr. Douglas, somos candidatos. Se eu acusar o Dr. Douglas, por exemplo, de receber propina, e porventura isso não for verdade, eu vou responder por denunciação caluniosa eleitoral. Além disso, desde a eleição passada, o TSE já tem instrumentos de verificação da verdade, com páginas específicas para isso, e ele já faz um contato com diversas instituições, e vai fazer de novo, para tentar minorar a difusão de fake news. Mas isso é aquilo que eu falei, é paliativo. Até porque a pessoa não vai ser condenada no dia seguinte a divulgar a notícia falsa. Ela vai demorar para ser condenada. O melhor que a gente pode fazer é nós, como cidadãos, termos um compromisso com a verdade e a imprensa. A imprensa tem o papel fundamental de ser o pilar da verdade num mar de incertezas. Porque se isso não acontecer, o que a gente vai ter, por mais que a gente possa falar, aquela pessoa vai responder por crime, aquilo foi difundido para 25 milhões de brasileiros no WhatsApp já. Se esses 25 milhões acreditarem naquela notícia, isso pode trazer um prejuízo muito grande. Então é necessário que a gente traga para a nossa população instrumentos de verificação da verdade. Nós já temos, tem vários sites e organizações do Brasil, eu até trouxe alguns anotados, depois eu passo para vocês, se vocês quiserem passar para as pessoas, que já você pode entrar lá e digitar e ver se aquela notícia é verdadeira ou não. Às vezes, com uma simples busca, né, de pesquisa, você pergunta ali no Google e já te responde se aquilo é fake ou não. Exatamente. E eu gosto muito de fazer isso, eu faço muito. Inclusive, eu faço com imagens. Porque muitas vezes a pessoa me manda a imagem, sabe? Alguma coisa explodindo e fala, olha o que o coronavírus fez. Aí eu vou lá e jogo, assim, é uma explosão que não tem nada a ver com aquilo. E eu acho isso importante, sim. Eu acho que a principal espada da verdade é a luta pela verdade. A principal arma da verdade é a luta por ela. É a vontade de expor a verdade. Não há outro, não há crime, não há juiz, não há nada que vá vencer em tempo real da internet a divulgação. Até eu dar uma liminar, até ser cumprida essa minha liminar, o Votuporanga inteiro já teve acesso ao Mas processo. O candidato ele pode perder o direito a competir, a concorrer ali, Sim, se ficar comprovado, por exemplo, abuso do poder econômico, sim, isso foi até suscitado nessa eleição, mas acabou não depois sendo comprovado, que é o uso indevido por trás de um instrumento de manipulação de massas. Então é possível sim, é muito difícil, porque a prova é difícil, mas é possível. Os candidatos não têm direito de fazer a manipulação de massas, contratar empresas que não são declaradas na prestação de contas para que façam o uso desses robôs. Esses robôs, eles são chamados de tentativa de manipulação de massa. Como não são declaradas na prestação de contas, pode caracterizar abuso do poder econômico. E se ficar caracterizado, ele pode ser impedido de assumir. E muitas vezes pode acontecer, e ele especificamente, ele não cometeu o ato, mas algum assessor, alguma pessoa que é partidária a ele, que é afetiva a ele. Você teria alguma dica para dar? Porque nós temos candidatos de todas as classes sociais e culturais. Né? Tem alguma dica mais específica para que ele não sofresse com isso, esse candidato? Olha, seria muito interessante que os candidatos fizessem um pacto pela verdade. O que significa isso? Vamos supor que eu e o Douglas somos candidatos. E eu vejo uma notícia falsa do Douglas sair na internet, por exemplo. E eu sei que é falso. Eu, como candidato, tenho a obrigação de chegar e falar, essa notícia é falsa, o Douglas não está sendo, isso é falso. Esse compromisso pela verdade já faria com que a eleição se tornasse mais isenta. Por quê? Porque hoje a polarização política, ela é uma polarização que ela envolve pessoas maiores e capazes, cada um com seu celular, às vezes menores também. E então a divulgação ela não parte necessariamente de um candidato ou nem de uma pessoa próxima ao candidato. Às vezes uma notícia é deturpada, transformada em opinião e passada, nossa, eu recebi isso na eleição passada.
Meu pai compartilhou comigo foto de urnas sendo apreendidas pela polícia dizendo que estava fraudada as urnas. Aí eu fui pesquisar porque eu fiquei preocupado. E na verdade aquela foto era uma foto de uma fiscalização de rotina da Polícia Militar que parou um carro da Justiça Eleitoral que estava levando as urnas para fazer um ensino em populações mais afastadas do Amazonas. Olha, vamos ensinar vocês a votarem. Então, essas coisas acontecem independentemente do candidato saber ou não, o que seria muito legal. E eu não sei se a gente conseguiria no Brasil. Era um compromisso dos próprios candidatos defenderem-se uns aos outros da fake news. Então, se eu sei que o Douglas é candidato, ele é meu oponente, mas se eu sei que é falso, o compromisso de eu defendê-lo e o compromisso dele me defender ajudaria muito, pelo menos para afastar o que é falso. Eu não preciso falar o que é de bom no Douglas, mas eu falo, não, isso não é verdade. Não é verdade que ele fez isso, ele estava comigo nesse dia. Isso não é verdade. Porque esse compromisso pela verdade, como eu disse, a maior arma da verdade é a luta pela verdade. Quando a gente desiste de encontrá-la, ela não sobrevive. Não importa o quantos outros instrumentos existam, leis, crimes, multas, se nós desistirmos da verdade, ela não sobrevive. Seria muito legal, eu não sei se a gente vai conseguir isso, mas haverá instrumentos sim. Em alguns casos, os candidatos podem sofrer penas severas até de não assumirem, em caso de abuso do poder econômico, especificamente. Então, a gente vai esperar para ver. Mas eu aposto em cultura, educação, principalmente da pessoal da imprensa. Eu acho que o papel de vocês é absolutamente fundamental. Ingrato, muito ingrato, mas fundamental. Porque é onde eu vou. A partir do momento que eu recebo uma coisa de WhatsApp que eu não tenho certeza, a primeira coisa que eu faço é escolher um canal tradicional de notícia e ir lá ver. Quando eu discordo ou suspeito de que aquele canal esteja também sendo levado numa onda, eu vou mais longe ainda, aí eu vou pesquisando. Vocês são o meu primeiro guardião da verdade. Né? Bom, de que maneira que nós, da área acadêmica, nós podemos ajudá-los a combater a fake news? Incentivar o uso da internet. A internet, a gente tem medo dela no Brasil. A gente quer proibir o uso dela na sala de aula, a gente tem medo. Eu fui fazer uma palestra com professores de uma escola quando eu era juiz da infância. E uma das coisas que os professores me perguntaram, eu achei muito interessante. Eles falaram assim, Sérgio, sabe que está cansando? Eu vou lá ensinar o que está na apostila, aí o aluno já vem e fala para mim assim, está errado, procurei no Google. Aí eu falei, mas quem está certo é o aluno, quem está errado é você. Se está no Google, é a primeira página do Google, e você não tem resposta para isso, é você que não está fazendo o seu trabalho. Se você é o professor, você tem que entender que a curiosidade e o conhecimento não se limitam à reprodução de uma apostila. O incentivo à pesquisa, você olhar para o aluno e falar, pesquise menos, quem manda sou eu, é de uma arrogância tão grande. Num mundo que a gente tem acesso a tanta coisa, assim, esse é o meu maior trauma como juiz, porque as pessoas falam assim, Sérgio, você está lá para fazer o que é certo. Essa é a coisa mais difícil que existe, o que é certo. Essa é a maior luta que a gente tem. Então o professor ele tem que incentivar o aluno a ser curioso, a debater, a questionar. Se o aluno às vezes, e acontece assim, a educação fala, não, você está certo em questionar, você está errado na forma. Tem educação e nós vamos agora debater o seu ponto. Porque esse é o lado. Nós temos que incentivar as nossas crianças a serem curiosas. Nós não podemos dar mais respostas prontas. As mentiras não mais se sustentam. Hoje, se um pai olhar para um filho, por que o céu é azul? Porque Deus pintou assim. Um clique na internet, ele vai ver que não é por isso. Se você falar para o seu filho, não usa maconha, um uso vai te matar. Ele vai olhar na internet e falar, não vai me matar, meu pai mentiu para mim. E a partir do momento que a gente começa a pegar a falta de conhecimento de quem deveria dar conhecimento para a gente, a mentira de quem deveria falar a verdade para a gente começa a desacreditar em todo mundo. O que nós precisamos é incentivar a curiosidade, incentivar o debate, fomentar o debate. O filho, a filha, o aluno, o irmão, o pai, a mãe, não é silenciá-los com argumento de autoridade, eu sou o professor, o que eu estou falando está certo. Você viu diferente? Onde você viu diferente? Vamos fazer o seguinte, para a aula seguinte, vamos fazer um debate desse tema, eu achei muito interessante. E eu acho que esse é o caminho. E é um caminho que poucas pessoas estão querendo receber aqui. Eu ia nas escolas e eu percebia essa tensão. Tanto é que era proibido o celular na escola, não pode acessar a internet. Por que não pode acessar a internet? Limita o acesso à internet a sites de busca educacional. Se a apostila está errada, é a apostila que está errada. Não é o aluno que percebeu o erro. A ditadura da verdade, ela se quebrou. Hoje a gente tem que ter uma promoção da curiosidade, do incentivo à pesquisa, do debate respeitoso, mas do debate tem que existir isso.
Se não existir isso, o que a gente vai ficar reproduzindo coisas que estão falando pra gente sem a gente nunca saber se é verdade. E essa é a maior arma da verdade, a luta pela verdade. Todo o resto é paliativo. Tá certo, doutor. Muito obrigada pela participação de todos aqui. Muito obrigada pela sua presença. Eu gostaria de deixar aberto esse final do programa Coletiva para suas considerações. Nossa, obrigado. Que honra foi estar aqui. Como eu gosto de participar. Obrigado mesmo pelo convite. Eu espero que não tenha sido muito chato. Obrigado. Não foi super esclarecedor, inclusive muito interessante. Obrigada mais uma vez a todos. A gente chega ao fim de mais um programa Coletiva. Continue acompanhando as nossas redes sociais da Rádio e TV Unifev. A gente se vê numa próxima. Até mais.